Boa tarde, gente. Um prazer estar aqui na Bienal do Livro Rio de Janeiro 2023. O sonho de qualquer autora estar na Bienal do Livro, uma honra. Muito obrigada pela presença de vocês nesse nosso painel, nas estrelas e nas cartas. Estão aqui comigo hoje para bater esse papo o André Mantovani, é escritor, astrólogo, tarólogo, estudioso da espiritualidade e do autoconhecimento. Também é mestre em literatura e crítica literária pela PUC de São Paulo e pós-graduado em psicologia analítica. É conhecido em todo o Brasil por ter apresentado e participado de quadros em programas femininos e revistas eletrônicas de grande importância na Rede Globo, TV Gazeta, Rede TV, SBT e Band. Escreveu livros voltados ao autoconhecimento, ao esoterismo e à espiritualidade, além de contos e poemas. Atualmente é colunista do programa Melhor da Tarde com Kátia Fonseca na Band e do site Horóscopo na Band. Bem-vindo, André. Muito obrigada pela sua presença. Também está com a gente aqui hoje a Bruna Palodo, conhecida como Madama na internet. É cartomante drag astrológica. Desde 2017 está presente online e offline com horóscopos, leituras, oficinas e afins. A astrologia é o ponto de partida para falar da vida em textos, vídeos, memes e um podcast, o Horoscopinho Semanal. Bem-vinda, Bruna. E o Vitor de Castro é ator, apresentador e influenciador digital. Ficou conhecido por seu canal no YouTube, Deboche Astral, e por já ter trabalhado no Quebrando o Tabu, sendo referência em assuntos como militância LGBTQIA+. Entusiasta dos signos, Vitor compartilha conteúdos voltados para a astrologia de forma leve e bem-humorada. Ao todo, soma 6 milhões de seguidores em suas redes sociais. Atualmente também apresenta o programa diário Pra Variar na Dia TV. Bem-vindo, Vitor. Agora, a minha primeira pergunta para vocês aqui hoje é, assim, eu fiquei preocupada porque Mercúrio está retrógrado. Vocês acham que isso pode atrapalhar o nosso papo hoje de alguma maneira? Quem pode me falar alguma coisa sobre isso? Olha, a minha vida é um Mercúrio retrógrado, então eu acho que a gente está de boas, vai dar tudo certo, mesmo quando der errado. Não é? O ato falho é tão revelador sempre, né? É importante, um Mercúrio retrógrado, né? A gente só quer correr para frente, vai para frente, às vezes é bom repensar, dar uma pausa. E daqui a pouco ele já volta a andar também, né? Tá pertinho, né? Tá pertinho, semana que vem já volta a andar, entendeu? Eu gosto do Mercúrio retrógrado porque a gente ganha uma ótima desculpa, entendeu? Que você não quer entrar naquela reunião online chatíssima, aí você fala, ai não, é que a minha internet tá dando problema, é que o Mercúrio tá retrógrado, o meu computador quebrou bem na hora que eu fui. Então, eu não gosto quando a gente não está... Quando o Mercúrio está andando normal, eu não gosto que a gente perde essa desculpa, entendeu? Verdade. É verdade. Então, pelo menos por enquanto... Eu sou a favor do que o Vitor está falando, porque realmente é uma das melhores desculpas que a gente tem quando você quer fugir de alguma coisa. Mas acho que Mercúrio retrógrado também dá essa possibilidade da gente abrir esse diálogo e falar de coisas tão legais que ajudam a gente a viver melhor, né? Pois é, e esse acabou se tornando um dos trânsitos mais populares na astrologia, também graças à internet. A internet, nos últimos anos, ela tem promovido essa revolução na forma como se estuda, se pratica, todo o conhecimento astrológico é divulgado. E vocês aqui hoje estão entre os criadores de conteúdo mais populares do país. Em plataformas diferentes, cada um se destaca, certo? O André tem um trabalho na televisão e na rádio, a Bruna se destaca muito pelo podcast, o Vitor tem um trabalho no YouTube, todos aqui usamos o Instagram, o Twitter,
E nós também temos livros publicados. Eu, André e Vitor. Bruna ainda não, né? Ainda não. Eu já falei lá atrás que ela tem que escrever, né? Eu tenho medo. Então, o que vocês podem me dizer sobre a trajetória de vocês? Como que vocês chegaram aqui hoje? Como que vocês se descobriram esse talento, essa vocação para trabalhar com a astrologia, com as cartas e se tornarem criadores de conteúdo hoje? Quem começa? Olha, para mim foi um pouco natural, porque a astrologia ela sempre foi um tema que eu gostei muito. E existe uma regra, que é a regra número 1 para se criar conteúdo, que é fale de algo que você gosta e conhece. Para não passar fake news e também para o trabalho não virar uma desgraça na sua vida. Que senão você começa a criar conteúdo sobre um assunto que é muito difícil, muito doloroso, chega uma hora que você pensa, gente, eu só quero postar uma foto de biquíni, eu não quero ter que ficar falando dessa merda. E aí, para mim, como eu sempre gostei muito de astrologia, foi muito assim, e se eu criasse conteúdo de maneira bem humorada sobre astrologia? Porque todo mundo que eu ia consumir de conhecimento para eu poder saber como eu leio um mapa astral, ou entender o que é cada planeta, como são as casas, era sempre um conteúdo muito acadêmico. E eu venho da academia, então eu consigo entender. Mas eu ficava pensando, bom, se uma pessoa X quiser entender de astrologia, será que ela consegue já começar dessa página? Será que ela não precisa de algo que seja a porta de entrada para essa droga? Entendeu? Aí eu falei, bom, então eu acho que eu, por ser uma pessoa, eu sou ator, né? Eu fiz especialização em humor, então falei, bom, então acho que eu posso usar o humor para poder contar um pouco da astrologia e usar a astrologia para fazer humor. Para mim o jogo era esse. E aí quando eu comecei e deu muito certo logo de cara, aí eu falei, bom, agora que eu já entendi que isso vai dar certo, eu já entendi que eu posso investir, agora eu preciso entender mais de astrologia. Porque senão também os astrólogos iam cortar minha cabeça, iam falar, calha essa bicha agora. Eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. Então, foi uma maneira que eu tive de entender como é que eu ia fazer a internet usando a astrologia e como é que eu ia fazer a astrologia usando a internet. E fui fazendo esse jogo e até hoje esse jogo funciona. Mas para mim, quando eu decidi fazer isso a primeira vez, foi um match tão bom, sei lá se estava escrito nas estrelas isso, mas foi tão bom que no primeiro vídeo, o primeiro vídeo viralizou. O primeiro, aí eu fiz... Tem alguma coisa que eu fiz certo aqui. Alguma coisa, sabe aquele momento que você espera um sinal e esse sinal veio. Eu postei, o vídeo teve 6 milhões de visualizações. Eu era uma pessoa completamente anônima. E não era uma época do TikTok, onde era mais fácil que você tivesse... Isso era em que ano? Hã? Foi em que ano isso? Foi em 2016. Não, 2017. Então, era uma época que a internet a gente ainda caminhava, né? Não se falava sobre os influenciadores, nem existia isso, essa função, né? Essa profissão. Então, quando eu vi isso, eu falei, bom, usei um tema que eu gosto, agora é só explanar um pouco mais. E preciso dizer que eu tô do lado de duas pessoas que sempre me inspiraram muito, entendeu? Então, eu tô aqui como bobo da corte. A minha função aqui é fazer vocês se divertirem, porque eu bebi muito da fonte. Então, até quando eu conheci a Bruna, eu falei isso para ela. Eu bebi muito da fonte do André, bebo muito da fonte porque eu quero pegar os astrólogos, entender e falar, ok, deixa eu sensualizar um pouco mais, deixa eu deixar esse tema um pouco mais... Isso é ótimo. Não é? Espetáculo, Ótimo. espetáculo. Gente, se eles estão ganhando dinheiro... 20% devia vir para mim. Não, isso, olha, eu acho que esse ponto que você tocou, Vitor, eu sempre admirei seu trabalho também, porque o Vitor fala com humor da astrologia, mas você já imaginou quanta porta você abre? Quanta gente chega no meu consultório para querer astrologia de um modo mais sério, porque viu você fazendo uma brincadeira ou falando alguma coisa que tocou, né? Então, eu acho que é muito legal esse trabalho que você faz. Para mim é muito difícil, porque eu comecei na televisão no ano de 2000.
Em 2000 a internet era só e-mail, não era o que é hoje. Então, de mim sempre exigiram muita seriedade. Então eu sempre fui o astrólogo que ia lá para dar uma opinião, para falar de coisa séria. E aí quando aparece o Vitor com esse humor é maravilhoso, porque eu não tenho como fazer isso nas minhas redes, né? Então a gente também se beneficia assim desse humor que você traz. É muito bom. Por isso que eu quero meus 20%. Não, aí já é gente. demais, Vitor. Contrato na minha mesa. Eu estou muito honrada de estar aqui do lado de escritores maravilhosos, de estar na Bienal. E eu me considero, na verdade, uma leitora profissional, porque eu sempre fui leitora assídua de horóscopos, vários tipos de horóscopos. Antes de ser astróloga profissional, eu sempre estava no rolê, nas festas, lendo o mapa de todo mundo, levava meu tarô, lia tarô para todo mundo. E foi assim que eu comecei, sendo leitora profissional, e eu acho que é o que eu faço até hoje. Mas você é ótima. Obrigada. Maravilhosa. Tá lendo muito bem, né? É. Mas desenvolveu Obrigada. uma linguagem própria, né, Brona? Que o que você faz com o meme também é fantástico. Ah, sim. É que eu comecei nas festas. A primeira vez que eu fui ler mapa profissional foi num bar, com drinks. Então, eu acho que eu sou muito mundana. Por isso que o humor é fundamental, para o pessoal não já entender que eu não sou tão evoluída assim, eu não sou tão etérea. Estou bem aqui com o pé no chão. A gente pode tomar umas, falar de astrologia. Mas vocês dois que trabalham com humor, a Brona e o Vitor, eles têm uma capacidade de colocar a astrologia nas situações do dia a dia, né? De fazer humor com isso. Isso aproxima realmente o saber das pessoas no seu cotidiano. É porque ela tá, né? A astrologia, ela tá, querendo ou não, acreditando ou não, a astrologia, ela tá no nosso dia a dia, ela tá atravessando a nossa vida o tempo inteiro. Então, é por isso que eu sempre achei interessante mostrar para o público onde é que a astrologia te encontra, ou onde você se encontra com a astrologia. Eu acho que isso é interessante, porque se a gente ficar pensando que o papel da astrologia é só eu fazer toda essa conta matemática para eu entender o quadrângulo e entender qual é a movimentação exata, eu falo, bom, mas no que isso me ajuda? O que isso ajuda a dona de casa? Eu sempre pergunto isso. E a dona de casa? O que ela tem a ver com isso? Então, eu acho que isso que é interessante. A pessoa, ela, independente do caminho que ela pegar para chegar na astrologia, ela vai entender que a astrologia diz muito mais sobre o dia a dia dela do que ela imagina. Então, seja a pessoa vendo um horóscopo que o André faz, tá lá no Twitter e vê, tá na Kátia Fonseca e vê, ou a pessoa que vai lá assistir o Deboche Astral, essa pessoa ela vai entender alguma coisa sobre ela ou sobre o outro, isso pode ser mais uma ferramenta para o autoconhecimento e também para a evolução dela. Então eu acho que a gente usando o humor é uma maneira, né? O humor ele pode ser utilizado para qualquer assunto. Qualquer assunto que seja, você pode usar o humor como uma ferramenta para que ele se torne um pouco mais inteligível, para que ele chegue mais perto das pessoas. Até porque faz muito sentido isso que o André falou, da pessoa que ela assistiu um vídeo na internet e aí ela pensa, nossa, queria saber mais sobre isso. E aí ela vai buscar quem está estudando e lançando livro e fazendo mestrado, mas para ela chegar lá, algum bicho tem que ter picado ela antes. Eu acho que o que o Vitor está falando tem muito a ver no passado com aquelas revistinhas de banca de jornal que todo mundo lia, né, Mayna? Também tem isso. É o João Bidu lá, João Bidu, de lá 1990. atrás, Então acaba sendo uma porta de entrada. E é importante também a gente entender que a astrologia ela tá além desses clubinhos, dessa coisa hermética, que isso me cansa um pouco também, né? Então A era de Aquário é a era da revelação. da revelação. De todas as ciências ditas ocultas, e agora é tudo popular mesmo. Isso, e deixar isso o mais democrático possível. Acho que o que a gente faz é democratizar um conhecimento a favor da humanidade da maneira mais simples possível, né? Para que chegue no coração do outro.
por exemplo, já fui criticado por estar na televisão, né? Porque também, da mesma forma que vocês se expõem na internet, a gente na TV fica exposto. Então, os clubinhos dos astrólogos, né, das sociedades, eles acham ruim, porque eles acham que a gente está prestando um desserviço. Não é? Você já deve ter ouvido, né? Quem é que tá na Bienal? Aí, é isso que eu penso também, né? Sabe o que eu acho também? Astrologia é uma arte muito solar e mercurial. Então tem a coisa do sol, que é trazer a luz, pensar, ampliar a consciência, enxergar as coisas. E tem essa parte intelectual da astrologia. Sim. Pensa, André, quantos livros você tem? O intelectual mesmo, assim. Tem uma parte densa. A astrologia, ela é difícil. É muitos anos de estudo. Pessoas passam a vida inteira estudando. É um conhecimento antigo, filosófico. Hoje nem tanto, né, Bruna? Essa é uma questão hoje, porque com a disponibilidade de cursos online, a informação está muito acessível. E isso é maravilhoso, porque democratiza o conhecimento, mas também pode ser perigoso, porque tem pessoas que fazem, sei lá, 5 aulas de astrologia e já se sentem capacitadas a trabalhar com dar consultas de astrologia e que tem toda uma responsabilidade envolvida, porque você está falando do destino de uma pessoa. Então, a internet, ela, ao mesmo tempo que ela proporcionou esse alcance do público maior ao conhecimento, ela também traz esses perigos, né? É a parte mercurial. E do Mercúrio retrógrado também. Porque Mercúrio é o mensageiro do Sol, né? Então, a gente vai comunicar com humor, na televisão, no Twitter, nos podcasts, no YouTube, no TikTok. Então, Mercúrio espalha. Nem sempre da melhor forma. Mas o que eu acho legal, é assim, o raciocínio que eu queria chegar é: então tá, a gente tem uma pequena parcela que pode até criticar o que a gente faz, né? Os que se consideram a elite da astrologia. Mas isso mudou para mim e deixou de ser um problema. Quer dizer, nunca foi um grande problema, mas eu me preocupava em estar alinhado com essa comunidade. Quando um dia eu estava andando na rua e uma pessoa disse para mim assim: André, eu te vi na televisão e você deu uma orientação do meu signo. E naquele dia eu entendi que eu precisava sair de um casamento abusivo. E saí do casamento abusivo e sou uma pessoa muito mais feliz agora. Aquilo para mim foi incrível. Então, o tanto de gente que nós salvamos com a nossa mensagem, isso não precisa ser uma consulta séria, não precisa ser também algo muito aprofundado. Mas, às vezes, uma coisa que você diz na televisão, nos seus vídeos, nas redes sociais, toca, transforma, muda, e é isso que vale a pena. Então, eu estava aqui pensando, né, pensando sobre o que a gente ia conversar nessa mesa, eu estava pensando que teve um tempo em que a astrologia ela era acessível porque as pessoas elas viviam com um céu estrelado sobre suas cabeças. Então, elas sabiam reconhecer as constelações, as estrelas e os planetas. Elas acompanhavam ao vivo e a cores o movimento dos astros pelo zodíaco, certo? E depois, isso numa época que a astrologia e a astronomia elas eram uma coisa só. E depois houve essa separação, porque a astronomia se tornou uma disciplina acadêmica e a astrologia ficou como uma disciplina esotérica, restrita aos círculos ocultistas. E foi mais ou menos nessa época também que a crescente iluminação dos centros urbanos começou a ofuscar o céu. Então, a astrologia ela se distanciou das pessoas. Até o século XX, quando o primeiro horóscopo de jornal surgiu na Inglaterra, em 1930. Tá? E de lá para cá, assim, sabemos que em muitas redações não se levava a sério essa sessão de horóscopo, que eram os próprios jornalistas que inventavam qualquer coisa ali. Até os anos 2000, quando astrólogos, de fato, profissionais, começaram a ser contratados para escrever a coluna de horóscopo. Eu mesma escrevi para a Folha de São Paulo e para o jornal O Globo durante alguns anos. E aí chegou a internet, e isso é recente, é de 2010 para cá. Eu lancei meu site em 2011.
pouco mais de 10 anos para cá, olha a revolução que a internet promoveu. Então, a gente está falando de uma época, da origem da astrologia, que era um conhecimento sagrado. E será que hoje se tornou profano? A astrologia é entretenimento ou a astrologia ainda é misticismo? Como é que fica essa questão na cabeça de vocês? Assim? Como é que vocês entendem? Eu tenho uma coisa para dizer disso. Eu acho que a astrologia é tudo isso, é multifacetada. Mas tem uma coisa, Maína, que você falou agora há pouco, que é essa conexão com o céu, de enxergar o céu, porque a astrologia, ela é coletiva. Às vezes a gente se esquece disso, porque a gente fala muito de signo, personalidade, mas da perspectiva do ego, né? Eu sou Sagitário. Exato. Mas a astrologia, no fim das contas, é sobre o céu que a gente compartilha. E quando a gente se aproxima desse conhecimento astrológico que fala tão íntimo na nossa alma, a gente está falando também da natureza, de um sentido de conexão, do mistério da vida e ambiental, inclusive. Conecta a gente com algo muito maior. Então, eu amo trazer nos meus textos essa conexão sempre. Olha para a Lua, dá para ver essa conjunção, os planetas a olho nu. Vamos tentar entender, enfim, às vezes essas coisas que são maiores do que só a gente. E eu amo essa parte da astrologia. Eu sempre fiquei muito bem tilelê, né? Empolgada, olhando a Lua, tira foto feia da Lua, assim. Nunca sai bonita, né? Nunca. Vai lançar o iPhone 40 e não tem uma foto boa da Lua até hoje. Eu achava que era uma frustração só minha. Não, é a tecnologia. É impossível tirar a foto da Lua, ainda mais se ela tá minguante ou crescente, sai um borrão. Eu vou fazer uma exposição só de fotos feias da Lua e momentos emocionantes. Um monte. Mas você sabe que é por isso que também faz sentido que a astrologia ela tenha tido um boom durante a pandemia. Porque a pandemia ela foi um grande problema que todo mundo literalmente teve que se debruçar. Mesmo as pessoas que negavam isso, elas tinham algo a negar. Ela não, a não ser a pessoa que está muito fora da realidade, mas eu acredito que como durou muito tempo, até essas pessoas tiveram que lidar. E durante a astrologia foi quando, durante a pandemia foi quando a astrologia ganhou muito espaço também. Porque é um momento em que, de repente, faz mais sentido que a gente olhe para o céu e a gente se pergunte: essa merda vai até quando? Alguém tem que me responder isso. Então, assim, se não é uma religião, é a astrologia que vai me responder? É alguém que vai falar? Então, esse é o momento em que, coletivamente, a gente lembra que existe um estudo que é milenar e que é sobre a coletividade. Então, essa coisa que a gente faz, que a gente tem hoje, da astrologia como algo pessoal, é uma coisa mais recente. E a gente nunca pode esquecer que a astrologia ela entrou nesse rol de coisas pagãs pela Igreja Católica. Por isso que virou nova era, por isso que virou esoterismo. Foi a Igreja Católica, na Idade Média, que fez esse desserviço para a população, como alguns outros desserviços que a Igreja Católica fez nessa época. Isso é verdade. Então, quando eu descobri isso, inclusive, foi quando eu comecei a gostar mais de astrologia. Porque eu falei, já sou gay, que é um negócio aí que a igreja já, lá atrás, já meteu no inferno. Aí, agora, eu ainda posso estudar um negócio que a igreja não gosta. Ah, eu vou ter tudo. Então, quando a gente começa a estudar, esse que é o legal de estudar astrologia, é um tipo de estudo que você tem o autoconhecimento, ok. Aí eu também consigo me dar bem no Tinder. Ok. Além disso, eu consigo um entretenimento, consigo fazer uma piada. Eu viro uma pessoa mais legal só porque eu falo, esse é Sagitário, beberrão. Ok. Além disso, eu consigo entender melhor a humanidade. Ok. Além disso, eu consigo perceber que é um estudo que você pode passar a vida inteira estudando, que vai ter algo novo, vai ter uma descoberta. Uma descoberta, assim, às vezes é só sentimental, espiritual, mas uma coisa que você faz, gente, eu nunca tinha pensado nisso, anos depois que você está estudando. Então eu acredito que hoje ainda com as redes sociais, que a gente tem essa capacidade de cada um abordar o tema, qualquer temática que seja, com base na própria vivência, a gente consegue ainda ver outras vertentes onde a astrologia também vai caber. Então, quando uma pessoa fala para mim que ela não gosta de astrologia, na hora eu penso, é que você não conhece.
se você conhecesse, não é? Não dá essa impressão? Dá Se sim. você se aprofundar, não tem como você não gostar. Em alguma, é tão rico que como é que eu vou falar que um conhecimento tão rico, eu não gosto? Como você pode não gostar de um conhecimento? É porque eu Mas acho... assim, já chegou, desculpa interromper, André, já chegou tanta gente no consultório que era cético e que... Sai convertido. Sai convertido depois de uma consulta, porque assim, funciona, né? Mas eu acho que também tem muito do preconceito de associarem a astrologia com algo religioso, né? Essa coisa do... ele faz astrologia, ele conversa com os espíritos. Tem uma coisa ainda assim, né? No imaginário. Seria ótimo, né? Seria, mas não é. Incrível. Aliás, André, fala pra gente, você aqui, porque a Bruna e o Vitor trabalham muito com o humor, mas você tem um trabalho mais sério, como Sim. você mesmo reconheceu aqui. E, aliás, você escreve muito sobre a espiritualidade, então você é místico. Sim. Você lida com a astrologia muito na dimensão do sagrado mesmo, né? E como é que é para você, então, usar a internet, falar na TV dessa dimensão do sagrado? Então, acho que a minha formação como espiritualista, como astrólogo, se deu junto com os meios de comunicação. Quando eu fui fazer o primeiro programa de TV, eu tinha 20 anos, 19 para 20 anos. Eu também estava iniciando os meus estudos mais aprofundados de astrologia e tarô. Então eu não senti essa diferença no sentido de que aqui é um ambiente muito hostil para que eu fale de espiritualidade. Então, meio que eu fui me transformando com aquele caminho, com aquele... Como o Vitor foi se transformando com o YouTube. Isso que ele falou é legal, porque eu lembro do primeiro programa que eu fui, eu falei, nossa, teve alguma coisa aqui que eu fiz que deu certo. Você não sabe muito bem o que, mas depois você vai entendendo. Claro que é difícil. Quando você está num canal de televisão, é diferente de você ter o seu canal do YouTube. No seu canal do YouTube, você vai gravar o que você quer, na hora que você quer, o tempo que você quer e do jeito que você quer. Na televisão, não. A televisão, a gente tem um impeditivo assim, super ruim, que é o tempo. Hoje, eu faço um programa de TV que, às vezes, eu tenho 10 minutos para fazer o horóscopo dos 12 signos. E o diretor na orelha. Né? No ponto. Então... Você roteiriza. Ou vai ali na hora? Não, eu estudo antes e vou muito no improviso. Então, eu sei os trânsitos que estão acontecendo. Geralmente tem o tarô junto ali. E fico bem conectado. Se eu roteirizar, para mim, é pior. Porque eu acho que o improviso... Fica preocupado em decorar o texto? Exato. Ou, nossa, eu não falei tal frase. E às vezes não dá tempo de falar tal frase. Então, esse é o lado ruim. Porque, às vezes, você pode ser visto como uma pessoa mais rasa. Na verdade, não é que você é raso, você tem pouco tempo para falar. E são um monte de signo. 12. Meu Deus, 12 são dá 12. trabalho, né, gente? São 12 signos. 12. Escrever horóscopo para 12 signos. Exato. Bruna, diz aí. Não, escrever horóscopo toda semana, todo diário? mês. E diário? Diário. Você já Diário, escreveu eu diário? nunca fiz diário. Vamos torcer para ela fazer o diário, viu, Mari? Não vai acontecer. Esse é uma experiência fundamental na vida do astrólogo, Sim, né? Mas sim. é que eu só sou astróloga há, o quê? 7 anos? Eu já ainda bastante tenho tempo. uma longa jornada aí, né, pro diário. Mas eu vendo vocês falar, eu fiquei pensando numa coisa, que a astrologia é tipo a magia socialmente aceita. Infiltra um Boa. pouquinho de magia na vida das pessoas de um jeito que as luzes da cidade não deixam mais a gente acreditar em espíritos e tudo mais. Apesar da nossa fé, brasileiros, América Latina, a gente tem esse lado espiritual muito bem trabalhado. Eu vejo como a astrologia é uma porta de entrada para essa abertura de mundo, do tipo, não é só o que a gente está vendo aqui, existem conexões invisíveis, existe uma magia que a gente não entende o que é e que a gente pelo menos tem que respeitar, porque é intrigante. E acho que é muito bacana também, porque ao mesmo tempo que a astrologia é esse legado ancestral e coletivo, também nos convida a olhar para esse individual e te convida a falar assim, você pode ser melhor do que você é, pode ter transformação,
você pode mudar o caminho, você é co-criador. E essa dimensão do sagrado com a astrologia deixa essa conexão mais clara para a gente, né? Então, e eu acho que esse é o lado legal que eu acho da TV, por exemplo, que a gente estava falando também, porque eu chego na casa de gente que talvez nunca fosse saber da astrologia do modo como a gente fala. Essa astrologia bem-humorada, essa astrologia acessível, essa astrologia como um caminho de transformação, de entendimento de mundo. Por isso que ela é uma arte tão bela, porque ela se relaciona com tudo, né? Com a filosofia, com a psicologia, com a arte. Ela não nega, é uma coisa que eu odeio. Assim, eu tenho muito ranço. A pessoa que quer batalhar contra a astrologia, para mim é uma pessoa que precisa de uma louça para lavar, é uma conta para pagar, tanto assunto interessante para a pessoa batalhar contra, entendeu? A nossa sociedade tem tantas mazelas e a pessoa vai perder tempo falando da astrologia, mas uma coisa que eu mais odeio é quando a pessoa fala assim, a astrologia é o terraplanismo socialmente aceito. Nossa, é péssimo. Aí eu faço, isso. pera lá. A astrologia, ela não nega a ciência, a astrologia não nega a tecnologia, a astrologia não nega a psicologia, a astrologia não está negando nada. A pessoa que é terraplanista, ela já foi com Deus. O intelecto, pelo menos, a sinapse parou de fazer lá atrás. Boa. A pessoa, quando ela acredita em astrologia, não, muito pelo contrário. Ela não só não está negando, como ela está... Tá vendo a emoção? Tudo verdade. Tudo verdade. Continua. Aliás, é bom lembrar que foi por conta da astrologia, pelo interesse em descobrir as relações entre os movimentos dos astros e a nossa experiência de vida na Terra, que se desenvolveu a astronomia, que aí foram calcular o movimento dos planetas, tá? Foi por causa disso. Então, até essa porta a astrologia abriu. Até o travesseiro da NASA só existe graças à astrologia, viu? Se você deita todo dia e fala, que delícia esse travesseiro, é isso, agradeça a nós. Então, a gente está falando muito de astrologia aqui, mas o nosso painel também fala das cartas, né? O Vitor não trabalha com as cartas, já chegou a fazer vídeo sobre tarô. Não cheguei, mas eu tenho um grande problema com tarô, porque eu sempre acredito. Então, quando a pessoa vai, ela fala, porque a galera acha muito que eu sou jovem místico, e eu sou. Então, todo mundo quer abrir tarô para mim, e eu faço, não. Porque se a pessoa for uma picareta, eu vou acreditar no que ela diz. Entendeu? Então a gente aprende. Mas não, o tarô não é comigo. É que tem uma bondade canceriana aí também, né? Tem. É. E também eu tenho uma vontade de acreditar em qualquer coisa, entendeu? A gente está falando de astrologia, mas isso inclui o tarô, a numerologia, porque são todas essas artes que estão na esteira da astrologia também, ganhando cada vez mais o espaço virtual. Agora, o que eu queria saber é um pouco do processo criativo de vocês, sabe? Como é que vocês escolheram a plataforma que vocês trabalham? Ou vocês foram escolhidos por essa plataforma? Assim, como que vocês identificaram qual é o melhor meio, a melhor linguagem para vocês trabalharem? Eu acho, no meu caso, eu fui escolhido, porque eu não procurei a TV. A TV aconteceu. Eu trabalhava... Foi um convite? Oi? Foi um convite. Eu trabalhava numa rádio, produzia um programa de rádio e a apresentadora falava assim, eu não tenho dinheiro para te pagar. Então você faz o quadro de astrologia aqui e em troca você produz o programa. Eu falei, vamos, né? Vamos em frente. E aí lá eu conheci uma produtora, uma jornalista do jornal Extinto Notícias Populares. Fizemos uma matéria e por conta dessa matéria a televisão me chamou. E desde então, nunca mais eu parei de ir na televisão. Para mim, tem sido bem sofrido migrar da linguagem da televisão para as redes sociais. É muito difícil, porque é um outro universo. Então, cada hora que aparece uma rede nova, eu fico apavorado, porque são muitas redes para você administrar. Então, no meu caso, a TV me escolheu. E agora faço um trabalho, exercito, para estar nas outras plataformas. Mas escreveu livros também, né? Também. Aliás, quase 30. Quase 30, são 28 já. Comecei muito cedo e agora eu tenho a alegria de estar na editora Pensamento, que há 5 anos vem publicando os meus livros
E a gente tem feito projetos bem especiais, bem legais. Cada vez mais espaço também no mercado literário. E é muito bom estar numa Bienal, é maravilhoso, porque a gente vê o quanto esse diálogo está sendo aberto, o quanto a espiritualidade faz parte da literatura, que existe uma literatura de espiritualidade que não pode, não deve ser negada. Só você pegar as listas de livros mais vendidos, você vai ver que a grande maioria lá são os livros de autoajuda, esotérico, desenvolvimento espiritual, tarô, baralho cigano. Então é muito grande para a gente estar aqui, porque isso não seria possível há 10 anos atrás. Eu lembro, Vitor, que a gente lançava livros, Mayna, um tempo atrás, e nem livrarias nos recebiam. Não tinha, a gente não encontrava com facilidade esse tipo de conteúdo esotérico, espiritualista. Sem livraria específica, né? Isso, e as livrarias top, aquelas que iam a nata da literatura, nem colocavam o nosso livro na prateleira e nem aceitava que a gente fizesse o lançamento lá. Então, essa democratização é muito boa, é maravilhosa. Olha quanta gente aqui querendo saber de astrologia. E sabe o que eu acho? Isso é porque a própria astrologia e o tarô e os oráculos em geral, eles são a própria plataforma. Oráculos são linguagem, a astrologia é linguagem, o tarô é linguagem. Então você não necessariamente precisa ser jovem místico, você não precisa acreditar no combo todo, porque você não precisa nem acreditar. Você pode usar como um simbolismo para contar histórias, porque é isso que a humanidade vem fazendo há milênios. São jeitos de contar histórias, jeitos de se conectar com a vida. Então é lindo ver, falar de oráculos, tarô, astrologia, numa Bienal do Livro, porque sim, os oráculos eles estão na origem da própria palavra. A palavra é feita para contar histórias e é isso que os oráculos fazem. Então eu acho lindo que está aqui também, estou muito feliz. E como que você chegou ao podcast, Bruna? Que você identificou que esse era o seu meio de comunicação? Começou pelo Instagram, na verdade. Começou pelo Instagram. Não, eu sou toda errada. Eu comecei no Instagram na época que a galera só postava foto de biquíni, dieta fitness, looks, e eu estava lá nos stories falando da vida, dos trânsitos do momento. E eu não tinha nem fonte para escrever, era difícil de ler, assim, é um lugar completamente inapropriado para escrita e horóscopos. Daí eu comecei lá e o podcast aconteceu na pandemia. Eu estava me sentindo feia e eu não queria fazer vídeo. E daí eu comecei a gravar um programa de rádio para ninguém ver minha cara e estamos aí até hoje. Aliás, posso fazer uma pergunta? Claro. Vocês, às vezes, têm essa crise de não querer gravar o vídeo por causa de se achar, sei lá, estranho, feio? Às vezes eu tenho, às vezes eu queria ficar só no áudio também. Eu tenho. O meu sonho é ter uma Magalu de mim pra eu nunca mais precisar gravar um vídeo na minha vida. Não é maravilhoso? Gente, não me Seria aguento incrível. mais. Eu não aguento a minha imagem mais. Eu me olho e faço, essa gay, não para de falar. Mas você sabe que pra mim, eu resolvi ir pra internet, eu sou ator, né? E eu resolvi ir pra internet porque quando eu peguei o meu DRT, eu falei, DRT é o CRM do ator, né? Aí eu fiz assim, que ótimo, eu vou ser ator, eu sou lindo, sou um grande ator, eu vou brilhar. E aí eu comecei a me deparar com produtores de elenco e diretores que eram extremamente homofóbicos. E aí eu tinha uma coisa de que eu, além de interpretar bem na tela, eu tinha que, na vida, fingir que eu era um homem hétero. Aí eu falei, quem em sã consciência vai querer fingir que é um homem hétero? Acho que nem os homens héteros quer mais ser lido como hétero, sei lá. E aí eu fiz, não, me nego. Aí eu falei, bom, se eu quero trabalhar com isso e os produtores não vão me aceitar, eu vou para a internet. Porque na internet, isso era em 2015. Eu falei, bom, na internet aparentemente é um lugar mais democrático. E aí eu fui, e no meio do caminho eu encontrei astrologia e tudo foi acontecendo. Mas eu fui primeiro para o YouTube e foi assim que eu fui fazendo. Então hoje que eu vou estrear uma série na TV agora. Depois de tantos anos, entendeu? Eu falei, pô, mas dei a volta para conseguir fazer isso. E na metade do caminho eu fui encontrado pela astrologia. E aí eu fiz, nossa, que bom, no final das contas, talvez era para eu ter feito esse caminho. Mesmo que eu tenha escolhido
esse caminho para não viver uma violência, entendeu? Assim, que é ter que esconder sua própria sexualidade. No final das contas, tudo deu certo, né? Acho que estava tudo alinhado e eu, em algum momento, falei, faz o que quer de mim. E tô aqui, né? E aí, depois, a história de lançar livro, para mim, foi um negócio que a editora Planeta me procurou e, em 2019, falou, você não quer lançar um livro? Aí eu falei, mas vou falar o quê? Gente, sei lá, eu tenho o que falar no livro? Eu falei, não, deixa eu pensar. E aí eu tive a ideia, que não é esse livro, que é o primeiro, que é o Inferno Astral, porque eu tive a ideia de fazer uma ficção com astrologia. E aí foi nessa hora que eu falei, nossa, acho que dá para eu colocar o meu lado criativo e também costurar com astrologia, que é um conhecimento que eu tenho, e colocar numa ficção. E aí foi muito legal, porque eu falei, ai, será que vai vender? Porque não é um livro de espiritualidade, é uma ficção. E ficou um tempão na lista dos mais vendidos da Veja como ficção jovem. Aí eu fiz, gente, não é que eu me dei bem? Olha que maravilha. O meu livro é feito, Lilith, também é uma obra de ficção que a astrologia entrou ali no meio da história. Então a gente está desbravando esse território, né, Vitor? Ainda é novo. Ainda é novo. Mas agora, por exemplo, que vai lançar inclusive o filme, ou série da Larissa Manoela, que é baseado num livro que é uma pessoa, uma menina que decide viver uma jornada baseada na astrologia. A Netflix tem uma série que, se não me engano, é espanhola, que é também toda baseada numa pessoa que resolve viver um date com um homem de cada um dos signos. E então eu acho que isso também é interessante, porque começa-se a fazer isso que a Bruna falou, que é usar a astrologia como maneira de narrativa também. Porque é muito criativo, inspira muito a criatividade, os arquétipos dos signos, dos planetas. Se você pega, tem uma fonte ali infinita eu inclusive já dei consultoria para roteiristas, para construção de personagem, fazendo o mapa astral deles e lendo tarô para ajudar a construir a história. Recentemente eu prestei uma consultoria para uma série, o Mundo de Luna. Sim. Que é também de uma astróloga. Da HBO, né? Da HBO, Foi bem legal também ajudar na construção. Porque como a personagem também lia baralho cigano, os roteiristas precisavam entender assim, ela precisa contar que vai chegar para ela tal situação. Que cartas que ela tem que tirar. Eu amo quando eles realmente colocam uma carta que dá certo. Porque tem muita série, muito filme com tarô. Daí quando eles realmente botam um jogo que dá certo ali, eu fico... Dá uma alegria, né? Eles querem e você sabe que quando eu fui fazer essa série agora do Multishow, e aí eu fui fazer, aí eu peguei o roteiro, aí eu sentei com a roteirista, aí eu comecei a estudar o personagem. Antes de eu ir pra cena, eu criei o mapa astral inteiro dele. E bati com ela. Eu falei, olha, eu acho que ele é geminiano, ele tem ascendente em leão por causa disso, disso, disso. Ele tem lua em peixes por causa disso, disso, disso. E eu achei isso muito interessante, porque aí fui eu como ator, usando a astrologia para criar, entendeu? Para chegar num ponto que acabou facilitando o meu trabalho. E agora, no Prime Video, vai estrear um reality show, que é até a Ingrid Guimarães e a Papisa que apresentam. E é um reality show todo baseado em astrologia, de match. Chama-se Match nas Estrelas, alguma coisa assim. Então, relacionamento. Então a astrologia é pop. Eu acho que isso que é interessante do que a gente vive hoje, essa realidade que o André traz. De que antes um livro de astrologia jamais entraria numa livraria, agora eles estão pedindo, as editoras estão pedindo para as pessoas escreverem livros. Escrevam um livro de astrologia, esse livro foi assim, escrevam um livro de astrologia, as pessoas estão querendo. Então, acho isso muito interessante, porque é um ótimo sinal. Talvez mais na frente a gente vá estar vendo astrologia em lugares que a gente nem imagina. Porque quando você começou, você imaginou que em 2023 a gente ia estar assim? Não, jamais. Até porque a nossa escola, né, Mayna, é uma escola onde a astrologia era vista como quase que iniciático. Era feito por um grupo seleto de intelectuais e pessoas iluminadas. E acho legal quando a Bruna fala,
Gosto de saber, gosto que as pessoas saibam que eu gosto do drink, que eu atendi lá, que eu não sou tão iluminado assim, e nem tem que estar. Não vai por esse caminho que é chato, né? Acho que a gente tem que falar com profundidade, com respeito, colocar a astrologia no seu lugar devido. Ela é sagrada, sim, mas ela também é profana, é do povo, é para a gente se divertir, é para a gente se conhecer, é para tudo, né? E é legal também lembrar, se a gente fala, né, que a astrologia é coletiva e que se a astrologia é símbolo, esse inconsciente coletivo da humanidade, a astrologia sempre esteve ali, né? É ancestral, tá no nosso DNA, não tem como. Vocês sabiam que a primeira autoria, o primeiro texto com autoria é de uma sacerdotisa, uma mulher do período babilônico, a Enheduanna, e o texto dela é uma poesia devocional à deusa Inanna. Então, a palavra e o místico estão juntos. Desde sempre. E qual será o futuro da astrologia? Porque eu lembro da minha época de estudante, minhas mestres, elas diziam, a astrologia já entrou e já saiu de moda, porque nos anos 60, 70, com todo o movimento New Age, depois anos 80, 90, ficou meio esquecido, agora esse revival. Já vi esses altos e baixos. Mas será que ainda vai ter alguma baixa, gente? Ou será que agora, com a astrologia tão popular, será que agora não pegou de vez para valer? Ou como vocês veem o futuro também da astrologia, assim, na internet, nas redes, nas plataformas? Vocês visualizam alguma direção para a astrologia? Eu sei uma coisa. Internet e inteligência artificial amam a astrologia. Porque a astrologia é uma plataforma linguística que dá sentido para coisas das mais diversas. Então, o match entre tecnologia e a linguagem astrológica é é imenso. Quase que infinito, eu acho. Não dá para voltar atrás, eu acho que a tendência é crescer, multiplicar. O que me incomoda um pouco é quando você falou agora há pouco, né? Quando a pessoa lê um livro de astrologia ou faz 5 aulas online e vai lá e fala, sou astrólogo. Isso me preocupa muito, porque a internet, apesar de ser muito democrática, é o lugar que é a terra de ninguém. Então você vê muita coisa ruim sendo produzida, né? Muito conteúdo ruim. Muito conteúdo copiado. Copiado, sem... Você vê que a pessoa também, ela não criou aquele conteúdo, né? Ela pegou de alguém ali aquele conhecimento e reproduziu. Porque quando a gente vê, por exemplo, o Vitor, a Brona fazendo uma coisa mais engraçada, você sabe que eles sabem o que eles estão dizendo, né? Existe uma preocupação de estudar, de buscar fontes. Agora, tem muita gente também na internet que acaba produzindo conteúdos que depõem muito contra a gente. Então, quando você vê, por exemplo, alguém dizer assim, eu sou vidente e astróloga e estou vendo que tal coisa acontece porque ele é do signo tal. Mistura-se tudo, não se dá uma informação de qualidade e para a gente que faz um trabalho mais sério, mais honesto, mais legal, pesa contra, né? Então, eu acho que a astrologia não vai sair de moda, mas eu acho que cada vez mais a gente vai ter esses conteúdos rasos, essa astrologia invernizada, né? Mas acho que isso também, a gente pode falar sobre isso com relação a muita coisa, né? Os médicos formados por Grey's Anatomy. Com certeza não é exclusividade da astrologia. Não, graças a Deus. Então, acho que nesse ponto não é que é positivo, mas depõe a nosso favor, porque se até tem os picareta, até na astrologia, quer dizer que ela está tão popular que vai ter os picareta, entendeu? Só que ao mesmo tempo que tem a galera da gambiarra,
tem a galera que está se propondo a fazer isso cada vez mais sério. E talvez a gente veja também escolas de astrologia sendo formadas. E assim, a astrologia, como ela também, assim como outros estudos, ela está em movimento, a gente também vai ter recortes muito específicos que nunca foram levados em consideração. Como, por exemplo, quando a gente fala de pessoas trans na astrologia. Será que a astrologia está olhando para a população trans? Será que não tem algo que a astrologia deixou de ver porque invisibilizou essas pessoas esse tempo inteiro e aí agora elas estão visíveis? Será que agora a gente não tem? Então, eu acredito que o futuro da astrologia é ótimo, porque a gente abriu uma porta que não dá mais para fechar. É um conhecimento, não tem como mais você saber algo. Então, eu acho que, como a gente fala de um conhecimento, a tendência é que daqui para frente seja ótimo. Em algum momento, na internet especificamente, vão ter outros assuntos que vão tomar a frente, a astrologia vira um assunto mais corriqueiro, mas eu imagino que, como foi antes, que a astrologia ficou esquecida durante um tempo, eu acho que agora não. Agora, um filtro, né? Como tudo na internet e nas tecnologias, não dá para romantizar. O futuro é bem complicado e a gente precisa de um bom filtro e discernimento. Agora, sabe o que eu acho legal? Vocês estão falando num ponto que eu pensei aqui, Vitor. Que bom que tem gente nova descobrindo a astrologia, justamente para ampliar esse olhar, que é o que está acontecendo também na psicologia. Quando a gente vai lá, por exemplo, na teoria do Jung, tem coisas ali que não cabem mais para o dia de hoje. Quando você pega o conceito de ânimos e ânima, é super machista aquilo. É super preconceituoso, é homofóbico. Então, há de se ter um novo diálogo, precisa se ter um novo diálogo. E a astrologia também, conceito de masculino e feminino. As linguagens são vivas. Exatamente. Assim como a própria língua portuguesa está em mutação, a astrologia é uma linguagem. Então, o que é associado a Vênus, Marte, Mercúrio, as histórias que a gente conta sobre isso, elas estão em mutação, vivas, porque elas são extremamente humanas, apesar de cósmicas. E que bom que tem essa gente, né? Que a astrologia está circulando e que está... Mas a astrologia não foi sempre como a gente conhece hoje, né? Desde que ela foi sistematizada. Aliás, no princípio ela não tinha nem 12 signos. Ela já teve 6 signos. Os signos não é o principal da astrologia, é só o mais famoso. Inclusive isso. Então, é uma linguagem mutante que também vai crescendo conforme o nosso conhecimento vai se expandindo. E eu acho que o futuro é por aí, sabe? Ainda vai mudar a forma de se fazer astrologia e a gente também vai encontrar novas formas de falar de astrologia. Agora, para terminar, eu tenho algumas perguntas do público aqui, eu não vou conseguir, a gente não vai conseguir responder todas, mas eu vou perguntar para vocês uma que é mais geral, que vai servir para todo mundo, de certa maneira, né? Pergunta aqui, qual a importância do ascendente na nossa vida? Porque não dá para ser sagitariana com ascendente em Capricórnio. Como é que fica isso? Ai, que difícil. Como é que vocês explicam isso pra gente? Eu amei. Eu amo que o ascendente está mais conhecido no vocabulário astrológico das pessoas, né? Sol, não é só o signo solar mais. Boa, Bruno. Sol, Lua, ascendente. E o ascendente é o ponto do horizonte. É o ponto a partir de onde os planetas começam a ficar visíveis, os astros estão visíveis. Por onde passa o zodíaco, todos os planetas ali, né? O Sol nasce. E aí o signo que está se elevando ali no horizonte é o signo ascendente. Agora, como é que ele entra na nossa personalidade, né? Se inscreve na nossa personalidade? Ele é a roupa que a gente veste, né? Assim, falando de um jeito corriqueiro. Eu acho até que as pessoas são mais... Porque para mim o sol é uma conquista. É o que a gente deve ser, mas nem sempre é o que a gente é. O ascendente é a nossa roupa, é o que nos faz mais confortável. Então, eu acho que o ascendente é muito essa maneira mesmo de como eu vou para o mundo, de como eu me percebo. Eu gosto de definir como estilo. O estilo. Estilo é comportamento. O ponto de partida. Você se apresenta.
E Como a gente começa. E como é o signo que está ali no horizonte, é o que está mais perto do corpo, é o que está mais perto do que a gente conhece sobre a gente. Então, que bom, né, que as pessoas estão cada vez mais... Que bom que agora se tem essa noção de que ninguém é apenas o signo solar. Isso. Nossa, jamais. Senão a gente podia pegar 8 bilhões de pessoas e dividir em 12. Falar que só tem 12 tipos de pessoa no mundo. E não, eu acho que eu tive muita dificuldade para entender, mas foi a minha porta de entrada, porque eu sou câncer com ascendente em câncer e lua em câncer. Então, quando as pessoas falavam, não, mas é que as pessoas sempre vão te ler mais como ascendente. Aí eu falei, mas então fodeu, né? Porque eu não tenho nem para onde correr. Aí foi quando eu tive que me esforçar muito para entender o que era. Eu acho que é muito interessante quando a gente pensa que quando a gente fala de astrologia só pensando no próprio mapa, a gente já está falando de um universo inteiro, a gente já está falando de uma série de coisas. São todos os planetas, aí tem as estrelas, aí tem, de repente, a casa onde cada uma fica. Fala, não, mas é porque o seu Sol é na casa 12, mas tem 36 graus de não sei o quê. Aí você faz, como assim? Então, quando a pessoa me fala assim, eu queria muito aprender a fazer astrologia, eu sempre falo, faça o seu mapa e comece a partir do seu mapa. Porque ele já é tanta coisa que só com o seu mapa você já vai entender que a astrologia é muito mais do que você vê no deboche astral ou em qualquer outro lugar. O nosso mapa é coletivo também, porque ele vai falar da nossa família, do nosso ponto de origem, dos nossos amigos, dos nossos amores. Nenhuma pessoa é tão individual assim. A gente é formado por muitos e a gente também tem muitas vozes na nossa cabeça. É a reunião de condomínio ali, o mapa. E às vezes, e na maior parte das vezes, as vozes são contraditórias. Então é possível ser uma sagitariana com ascendente em Capricórnio. Nunca uma coisa aquela só. expansividade sagitariana vai querer se enquadrar ali dentro de um esquema, de um planejamento. Às vezes até melhor, né? Às vezes ajuda. Às vezes Já ajuda. pensou um Sagitário com Áries, um Sagitário com que... Aí E essa é uma questão Escorpião. também muito interessante, né? Porque se você pensar só na palavra mapa, o mapa, ele não diz onde você tem que ir, ele te mostra quais são os caminhos. Então, quando você fala de ascendente, quando você fala de qualquer parte do seu mapa, você está falando de caminhos que podem ser positivos e negativos, uma parte fácil, uma parte difícil. E aí é interessante quando você começa a se conhecer a partir dele, que você começa a pensar, essa aqui é a minha força. Isso aqui não, isso aqui é minha fraqueza. E isso, para mim, é interessantíssimo. Sabe que eu fiquei pensando aqui, enquanto a gente estava fazendo essa discussão, sim, a astrologia é coletiva, ela precisa ser coletiva. Mas a astrologia é tão maravilhosa que ela também te mostra que você é único, não existe ninguém igual a você. E por isso que fazemos parte de um todo. Isso é bárbaro. Muito bem, então vamos encerrar por aqui. Nosso tempo acabou, infelizmente, porque a gente poderia ficar aqui o dia inteiro. Agradeço, Vitor, Bruna, André, muito obrigada. Foi um prazer falar com vocês nesse papo super divertido. Vamos seguir daqui para dar autógrafos. Sessão de autógrafos, o palco é logo aqui do lado à direita, tá? Vamos estar lá com os nossos livros. Esperamos vocês lá, gente. Muito obrigada.